O programa Estação Saúde está no ar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós trazemos um tema de suma importância, tanto desde criança quanto adulto, idoso, em todas as faixas etárias. Por que não dizer, que tem sido um dos problemas atuais? A questão da obesidade. Sabemos que tem atingido, independente de classe social, de idade, e, de fato, precisamos conversar sobre isso. Eu estou recebendo aqui no programa a endocrinologista, a doutora Beatriz Camizão. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer. Então, para a gente começar, doutora, da onde que vem, Sempre existiu ou, de fato, agora a gente percebe essa obesidade, assim, em números crescentes? Como que tu tens percebido isso no teu trabalho? Então, Gabi, o que eu penso é o seguinte, antigamente a gente tinha uma atividade laboral muito mais intensa, Se a gente for comparar a nossa atividade com os nossos avós, eles tinham uma carga de atividade física englobada nos cuidados de casa, cuidado com a terra, muito maior que a nossa. Hoje em dia as nossas profissões são muito mais sentadas e isso foi um dos grandes favorecedores do ganho de peso, associado também ao tipo de alimento que a gente vem consumindo, A gente tem consumido alimentos cada vez mais gostosos, que a gente chama de palatáveis, muitas vezes processados, em pequenos pacotinhos, mas com uma grande quantidade de caloria ali. Então, acho que a mudança do nosso estilo de vida é que vem contribuindo para que a população ganhe peso. Certo. Hoje, a gente pode dizer que se as pessoas não se atentarem, à mudança do estilo de vida, a obesidade, de fato, vai continuar aumentando? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente vai, nos próximos anos, ver um aumento ainda exponencial, porque a gente está com um público adolescente, público infantil, portador de obesidade, e eles ainda têm todo um caminho de vida pela frente. E se a gente for comparar, os nossos filhos, amigos dos filhos, crianças, hoje em dia a gente tem também uma parcela maior, da população infanto-juvenil portadora de obesidade em comparação ao passado. E aí eu acredito que os números vão continuar crescendo bastante. A gente sabe que a questão do IMC, fala-se muito que caiu, que não é mais referência, e em contrapartida, até numa roda nesse final de semana estávamos conversando, e eu participo de um rádio, e aí, de uma rádio toda semana, e trouxemos esse tema para lá também. Tem um dos participantes que tem sobrepeso e aí ele falava sobre isso, assim, que se em cada profissional que ele passou pela vida as pessoas falassem a realidade, tipo assim, se você tem, por exemplo, um colesterol alto, você precisa tirar um pouquinho o pão, você precisa, ele diz que a impressão que dá é que os profissionais parecem que têm medo de falar a realidade. Tu pode infartar, tu pode isso. Aí eu falei para ele, eu entendo, porque como profissional da saúde também, o profissional que fala muitas verdades, ele é taxado como grosso. O que passa a mão na cabeça parece que de fato é o que as pessoas gostam, Na tua opinião, como que os profissionais podem se posicionar de uma forma a ajudar as pessoas a entenderem esse problema? Na realidade, essa percepção que ele tem não está errada, Então, tem alguns estudos que falam que a grande maioria dos pacientes que é portador de obesidade, ele gostaria de já ter sido abordado, em alguma consulta para conversar sobre isso, mas não aconteceu. Não foi feito de uma maneira que ele se sentisse à vontade. Mas o primeiro passo é a gente perguntar para o paciente se ele se sente à vontade de que a gente entre nesse assunto, Se ele está preparado para que a gente tenha essa conversa. E a partir do momento que a gente detecta, faz parte da nossa visão médica e da nossa formação prevenção, em primeiro lugar. E a preocupação que a gente tem que ter é que a obesidade ela é uma doença que pode levar a inúmeras outras doenças. Sim. Então, não é a questão de, mas é só um pouquinho, poxa, mas é uma fase que a pessoa está passando. Não, é realmente de trazer para o paciente a ideia de que aquilo é uma doença, quebrar o estigma de que não é uma questão de escolha dele, muitas vezes, e ir abordando com jeitinho para que ele possa entender, olha, isso aqui talvez a gente poderia melhorar, aquele outro também, Mas eu acho que a gente deveria olhar com outros olhos mesmo. E até aí quando falávamos sobre isso, são 3 apresentadores que me entrevistam,
E aí um deles falou, ele tá meio bravo, porque hoje eu comecei o programa falando que a obesidade é uma doença. E aí ele falou, não sei onde é que tu leu isso, porque não é uma doença. É uma doença ou não é? É uma doença, né? A obesidade é uma doença que tem CID, né? Então ela faz parte do Código Internacional de Doenças, da classificação internacional. E ela é uma doença sim, porque a partir do momento que o paciente ganha peso, ele passa a alterar quimicamente o cérebro dele para que o corpo mantenha aquele peso. Eu gosto de explicar para os pacientes que é mais ou menos assim. É como se a gente estivesse na selva e a gente alcançou um peso maior, né, com uma porcentagem de massa corporal maior, no caso da obesidade de gordura, né? O corpo entende o quê? Poxa, você está numa situação muito boa, tem uma reserva energética, se faltar alimento, ele tem reserva. Então, ele começa a trabalhar para manter aquela reserva, né? Só que hoje em dia, a nossa reserva de alimento, ela se encontra disponível no mercado, né? Então, por mais que a gente faça alguma restrição alimentar, alguma coisa, não é porque nós não estamos achando alimento para a grande maioria das pessoas, né? É realmente porque a gente está tendo um aporte demasiado. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter esse olhar, né? E muitos pacientes que têm essa visão de não ser doença são justamente os pacientes portadores de obesidade, porque cresceram ouvindo na ignorância que você é que deveria comer menos, você deveria fazer mais atividade física, né? Quando que muitas vezes o problema está enraizado desde a infância, né? E não dá pra gente mudar de um dia para o outro. Com certeza. E nós vamos falar no próximo bloco o quanto muitas vezes, quando se trata de criança, hábitos alimentares, o quanto nós pais temos uma fundamental importância na troca de hábitos. Não adianta você querer que seu filho troque de hábitos se você não trocar. Mas o programa vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Muito bem. Nós da Ecoclínica estamos completando este ano 40 anos. Em 1989, eu trouxe o primeiro mamógrafo para a nossa região. Já preocupado com a prevenção, com a avaliação da mama, justamente para detectar precocemente o câncer de mama. A mamografia não previne o câncer de mama, mas ela detecta precocemente o câncer de mama e previne a morte da mulher no futuro. Ela previne por quê? É através da mamografia que muitas vezes vamos detectar lesões impalpáveis, intraductais, que pode surgir com o passar do tempo um câncer de mama maior e com isso trazer risco para a sua vida. Por isso eu sempre falo, quando nós descobrimos o câncer intraductal in situ no local, eu tenho certeza de estar salvando a vida da mulher. Por isso, o câncer de mama nem sempre mata, mas ele ainda é uma das maiores causas de morte de mulheres, é o câncer de mama. Por isso temos que ter um cuidado todo especial com as mamas. Façam a sua prevenção. Não descuide com a saúde de suas mamas. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre obesidade. Eu estou recebendo a endocrinologista, doutora Beatriz Camizão. Doutora, em relação, né, ao que conversávamos, que muitas vezes esses hábitos inadequados começam na infância. Como lidar, né, os pais que estão nos assistindo, avós, né, tios, madrinhas, todo mundo que tem contato com as crianças, como lidar com uma criança que você já percebe que ela tem um sobrepeso? Gabi, assim, a criação de uma criança, ela envolve muita responsabilidade, né? E a gente sabe que muitas vezes na infância a gente está desenvolvendo alguns gostos, né? A gente está desenvolvendo paladar. Não que a gente não possa mudar isso ao longo da vida, a gente pode, né? Todos nós somos capazes de aprender novos gostos, né? Mas a gente tem que parar e olhar com um pouquinho mais de atenção, porque a nossa geração, né, foi uma geração onde o processado entrou como uma novidade, né? Então, os nossos pais não tinham tanto essa informação. Então, nós crescemos, né, ali na primeira infância, na adolescência, acostumadas a comer alimentos processados, alimentos industrializados, de alto teor calórico, né? Então, os nossos avós, né, os avós das crianças de hoje em dia, pegaram esse boom e não tiveram tanta informação que a gente tem hoje, né? De que são alimentos ruins do ponto de vista da saúde, né? Então, assim, primeiro a gente tem que orientar com muita calma essa faixa etária que não teve essa orientação quando era mais nova, né? Orientar, explicar para os avós, né? Explicar, levar às vezes junto na consulta, a gente sempre fala, para que eles também possam ouvir da equipe médica que aquilo não é uma coisa tão boa, né? E aí a gente também tem que olhar, eu acredito como pais, tem que olhar para si mesmo, né? Dentro do meu dia a dia, o que eu estou fazendo para contribuir, né? Quantas frutas eu estou ofertando? Na hora de elaborar uma comida, eu estou convidando aquela criança para vir junto? A gente está comendo na frente da TV ou não está? A gente está... quando a criança, enfim, está triste, a gente está tentando ter mecanismo de recompensa. Ai, não, mas depois de tirar sangue, a gente vai te levar para fazer um lanchinho, associando esse gatilho, né? Então, assim, claro, eu acho que uma boa autoanálise do nosso ambiente familiar, né? Sim. Eu ainda não tenho filhos, mas convivo com a minha sobrinha, ela tem 5 anos, e o que eu noto é assim... quando a gente estimula, dá muito certo. Então, às vezes ela chega lá em casa, claro, ela, Dina, o que tem para comer aí? Né? Eu falo, olha, tem várias frutas que você ainda não experimentou. Então, a gente experimenta com uma certa frequência. E ela vai, às vezes ela come e não gosta. Por exemplo, a pitaia, que é uma fruta ótima, ela comeu e não gostou. Falei, mas vamos fazer um suco de pitaia, vai ficar rosa, você vai ver como é legal. Ela já teve uma outra visão da fruta, pediu para comer no segundo momento. Então, acho que assim, é muita paciência, né, Gabi? Eu imagino que, principalmente para quem é pai, deva ser difícil. Eu acho que o mais desafiador, além da paciência, é o tempo, né? Eu acho que nós disponibilidade. A gente tem um fator muito problemático, que é a questão do tempo, principalmente quem tem mais de um. Quem tem um, eu já vejo que passa trabalho, né? Mas para mim, que sou mãe de 3, a gente olha e não sabe de nada, né? Então, assim, eu acho que é bem desafiador, mas é como tu falou, assim, o exemplo, ele arrasta, né? A minha caçula, ela, cara, dos 3, ela não pode ver ninguém comendo fruta que ela quer. Qualquer tipo de fruta ela come. Então, assim, eu já eu não sou muito de comer, mas para estimular, né, bem nessa, né? Eu sento perto dela, filha, quer? Só se você comer comigo. E aí foi onde eu comecei a comer um pouco mais de frutas depois que a caçula veio, porque a caçula meio que é o incentivo para mim, né? Mas é isso, é a gente sair da nossa zona de conforto e entender aquilo que eu falava, né, encerrando o primeiro bloco. Eu tenho algumas amigas que são nutricionistas e trabalham com crianças, e é muito comum, né, a pediatra encaminhar por questão de obesidade, aí vai lá, consulta, faz um cardápio para essa criança, e aí no retorno, e aí, deu tudo certo? Não, ele não quis comer nada do que você passou. Não, mas o que aconteceu? Eu fiz salada para ele. Aí ela disse que para ele, né? Ela disse que isso acontece com muita frequência. Quando as mães já falam que a criança não comeu, ela pergunta, tá, mas o cardápio foi só para ele ou foi para todos da casa? Porque tem que ter uma mudança, né? Muito mais do que você dizer, por exemplo, que o refrigerante é ruim se você toma
enquanto é muito pequeno, quando começa a crescer, tá, mas espera aí, eu não posso, mas tu pode, então, né, tu começa a perder um pouquinho a autoridade na tua fala, porque de fato, se não é bom para a criança e nem para o adulto, né, mas, enfim, muitas coisas precisam, né, essa tua fala é muito importante, de que realmente precisamos reavaliar a educação que tivemos. Né? Não é porque, eu sempre digo, né, que os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles puderam, mas não necessariamente era o melhor que a gente precisava. Então, é momento de realmente reavaliar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre obesidade. Eu estou recebendo a endocrinologista, a doutora Beatriz Camizão. Doutora, por onde, né, as pessoas que estão nos assistindo, que sabem que estão, né, quem tem obesidade já sabe que vai ter que procurar, né, buscar por ajuda, o caminho é esse, não tem, né? A gente sabe que muitas pessoas conseguem reverter esse quadro sozinhas, mas infelizmente o percentual é bem pequeno. A maioria precisa da ajuda. E como a gente falou no bloco anterior, às vezes não vai ser só ajuda, se você é casado, você não tem mais o pai e a mãe, né, para estar lá com você. Mas às vezes vai ser ajuda da esposa, vai ter que ser uma mudança dentro dessa casa. Mas para quem está no sobrepeso, né, tá rumo, caminho, de que forma, né, as pessoas que estão nos assistindo podem começar a mudar isso? Gabi, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, por que fazer sozinho se a gente pode fazer junto, né? Então, esse é o primeiro ponto. O paciente, ele deve procurar alguém que seja um apoio positivo para ele, não só na questão da perda de peso, mas na questão da mudança de todo o estilo de vida como um todo, né? A endocrinologia e metabologia é uma especialidade muito fascinante justamente por causa disso, né? Porque ela é uma especialidade que ela privilegia muito esse olhar para a questão do estilo de vida, né? E do metabolismo como um todo, parte hormonal. E quando a gente tem essa dificuldade, a gente precisa entender o seguinte: poxa, eu tô aqui, provavelmente eu já tentei, porque a maioria dos pacientes que está um pouco acima do peso ou realmente está acima numa classificação de obesidade, ele já tentou inúmeras vezes, né? Então a primeira coisa é, vamos parar de tentar e vamos buscar ajuda. Tudo na vida é melhor quando a gente está bem acompanhado. Com certeza. Né? Então eu acho que assim, o primeiro ponto é realmente procurar uma ajuda, alguém que acolha você, que entenda, né? A gente sabe que um paciente, ele ter o seu médico, melhora o desfecho dele ao longo da vida, né? Aquele médico com quem ele pode contar, né? Isso faz bastante diferença. Então, levar isso em pauta mesmo, explicar que está na consulta por causa daquilo. E aí a gente vai começar, eu brinco, uma jornada de conhecimento, porque eu não gosto muito da palavra dieta, eu prefiro muito mais a palavra de reeducação alimentar, porque eu acho que a gente não consegue seguir uma dieta regrada para o resto da vida, né? Então, a gente tem que aprender a fazer boas escolhas. Então, eu gosto muito da dieta não prescritiva, que é aquela história da gente revisar com o paciente o que ele vem comendo. Revisar, olha, aqui por que você não trocou por isso? Aqui você poderia ter colocado outra coisa. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que não tem idade para isso. Porque às vezes a gente fala, ai não, mas a minha vozinha já é mais velhinha, não vai ter essa mudança. E não, meus pacientes que mais mudam dieta são os pacientes mais velhos. Né? Que eles falam, poxa, eu não sabia que isso fazia muita diferença para mim. E eles têm uma capacidade muito grande, né, de ter essa percepção, e eles acabam, às vezes, têm um pouco mais de tempo, eles conseguem também se dedicar mais a isso. Mas eu acho que, primeiro, procurar ajuda de um profissional para guiar e ir com calma, né? A gente não pode querer mudar a vida toda de um dia para o outro. Então, um hábito de cada vez, né? Sim. Primeiro, a gente tenta mudar uma questão, um café da manhã que às vezes a gente pode melhorar. Depois a gente tenta colocar uma atividade física numa meta que a gente vai conseguir cumprir, porque também senão a gente desanima. Então, a gente tem várias estratégias para ajudar esse paciente. Mas o primeiro passo é o seguinte: procure alguém que você possa contar. Por que fazer sozinho se você pode fazer junto? Né? E essa questão, né, de realmente dar o primeiro passo, né? E eu acho que é o que é muito difícil para muita gente, porque de fato a maioria já tentou muitas vezes, né? E aí acha que tem medo da frustração, de tentar novamente e não conseguir. Eu percebo assim que nessa questão da obesidade, o que me ajudou muito no ano passado foi a questão da terapia. Foi uma das coisas que foi fundamentais, porque na verdade nós somos uma geração que comemos as nossas emoções. Então, ao invés da gente buscar, né, ajuda, enfim, a gente acaba... Aí é a questão do merecimento, eu trabalhei muito, então hoje eu mereço, né?
Eu tô cansada, então eu mereço. Eu fui em tal lugar, então eu mereço. Né? Eu vi tal coisa no Instagram, então eu também quero. Então, de fato, a gente come as emoções e come, né, a questão do olho. Hoje tu enfrentas esse desafio no consultório? Hoje qual é a maior procura? É pelo beliscar emocional, eu acho. Ainda é uma grande, assim... Porque é realmente como você falou, assim, os pacientes, eles realmente já tentaram inúmeras vezes, mas como a base emocional não foi tratada, aquilo acaba acontecendo novamente. E aí eu faço também, assim, eu sempre falo para os pacientes, a gente pede desculpa, porque realmente muitas vezes eles foram mal abordados em relação a isso. Muitas vezes foi colocado em cima de uma pessoa que já tem uma questão emocional para resolver, como se aquilo fosse totalmente uma responsabilidade dela, né? E não é. Na realidade, é uma responsabilidade compartilhada, né? Entre ela e seu médico e toda a equipe para gerenciar. Mas essa questão do beliscar emocional está muito atrelada ao ganho de peso. Então, em pequenos alimentos, a gente consegue consumir grandes calorias, né? E aí, a terapia cognitivo-comportamental, que para mim, de todas as escolas, é que a gente vê a melhor resposta, é que os estudos mostram e que na prática a gente vê, é muito importante. Porque ela vai ensinar justamente isso que tu tens falado, né? O que eu penso cognitivamente e como é que eu vou me comportar frente àquilo. Então, quando o paciente aceita a cognitivo junto, os resultados são infinitamente melhores. E infelizmente a gente ainda tem, né? Eu trago bastante profissionais da área da psicologia, porque eu acho que a gente ainda tem muita crença em relação ao assunto. Tem muito preconceito, as pessoas têm muito preconceito, terapia para louco, né? Então, enquanto as pessoas pensarem dessa forma, de fato, ainda teremos, né, muitos problemas. E aí eu percebo no quanto é difícil, porque se um pai e uma mãe acham que terapia é para louco, como que eles vão indicar para o filho, né, se está com obesidade? Mas, enfim, doutora, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza de que para quem assistiu foi um programa bem rico de informações. Compartilhe, o conhecimento ele é muito para ficar só para nós. Tudo que você ouviu, compartilhe. Eu quero deixar esse espaço para a doutora divulgar onde atende, telefone, rede social. Fique à vontade. Então, pessoal, para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso e quiser, enfim, contar com a minha ajuda, eu atendo no Complexo Provida, né? O meu Instagram é @doutorabeatrizendócrino. Lá a gente conversa com muita frequência sobre isso com os pacientes. Qualquer coisa, manda um direct. Para mim vai ser um prazer enorme poder ser a sua parceira nessa caminhada. Mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.